convênio que nós tínhamos. Está registrado isso. E o mais interessante, eu não entendi por quê. Toda vez que o hospital é consultado, ele nega. No início da semana, o Hospital Amaral Carvalho negou em nota a existência de uma parceria para a pesquisa de fosfoetanolamina. O hospital afirma que em 1996 foi firmado convênio com a USP de cooperação científica para estudo de outras substâncias que não têm relação com a fosfoetanolamina. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a um documento do Ministério da Saúde de 1995. Ele revela que o governo aprovou um pedido de estudo de novas drogas para tratamento de câncer no Hospital Amaral Carvalho. Um outro documento revela que 7 meses depois, o convênio com o hospital foi aprovado pela unanimidade dos membros presentes em reunião na USP. E mais, a fosfoetanolamina foi mencionada em um laudo de toxicidade da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, como sendo o produto do Hospital Amaral Carvalho. O resultado do teste, feito em ratos fêmeas, demonstrou que a substância não é tóxica. Por telefone, o superintendente do hospital, Antônio Cesarino Navarro, deu explicações. Isso, o convênio disso foi firmado, foi em 95, 96, não me lembro. Agora, o convênio foi feito, mas não foi executado, porque não há registro nenhum e essas pesquisas clínicas tenham sido realizadas e os efeitos de determinadas substâncias sobre os pacientes. Então, não há registro sobre essa. Tem alguma possibilidade de os médicos do hospital terem distribuído ou sugerido para os pacientes informalmente que eles buscassem a substância na USP? Olha, isso eu não tenho como dizer. Eu acho que nós temos um grupo de 150 médicos, 200 médicos. Se houve isso, não é de conhecimento da instituição. Nossa produção procurou a USP, que não comentou o assunto. Sem os testes clínicos formais, restaram os relatos de pacientes. Então, esse bracinho aqui, por exemplo, que ele já está levantando, ele não mexia? Era totalmente paradinho. Tá vendo? E ele não fazia isso? Nada. Era totalmente pléstico, paradinho o braço dele. Tanto o braço quanto perna. Olha só. O que acontece é que esses pacientes que trazem o retorno, apesar de desconhecer, de não ter a prática do médico, ele disse, olha, meu exame está aqui e aqui está dizendo que eu não tenho mais nada. Isso eu ouvi centenas de vezes. É um casamento marcado. A fisioterapeuta Thalita estava com o casamento marcado quando descobriu um câncer de mama. Precisou retirar o seio direito e o próximo passo seriam 8 sessões de quimioterapia. Eu falei, mas poxa, eu não tô curada? Ah, tá, mas precisa de 8 para prevenção. Para impedir uma volta do tumor, uma recidiva. E aí isso me deixou muito triste. Thalita preferiu pesquisar alternativas e tomou uma decisão polêmica. Substituiu a quimioterapia por 2 anos de tratamento com a fosfoetanolamina. E me sentia viva mesmo, tanto é que aí eu falei, bom, agora eu vou remarcar meu casamento. Poxa, eu não vou fazer quimio, eu não vou perder o cabelo. E eu voltava no meu médico em Ribeirão Preto e ele se espantava. Toda vez que me via entrando na sala dele, ele falava, nossa, Thalita, você tá ótima. Eu falava, estou ótima. Ele ainda tomando aquele medicamento? Eu falava, ainda tomando. Isso assim... A fisioterapeuta se casou, teve uma filha. Hoje, 6 anos depois, ela ainda faz exames de rotina e já pode se dizer curada. O oncologista Antônio Buzaide pondera. Em casos como o de Thalita, é bem provável que apenas a cirurgia já tenha sido suficiente para curar a doença. Qual é a chance dessa senhora, sem fosfetanolamina, sem nada, curar com a cirurgia? Aproximadamente 80%. Vamos admitir que ela estivesse tomando a busamicina, feita pelo Dr. Buzaide. Eu vou dizer que foi a busamicina que fez bem a ela? Para Tereza, a fórmula do professor Gilberto não funcionou. Ela tem um câncer agressivo
que já havia se espalhado pelo corpo quando ela começou a consumir as cápsulas. Eu a tomei por 60 dias e não tive resultados. Assim como também não tive resultados com as quimioterapias aprovadas pela Anvisa e não houveram melhoras. Então, tanto a fosfo como as químios, para mim, não deu resultado. Apesar disso, Tereza não descarta as cápsulas que sobraram. Se eu melhorar da imunidade, assim que eu melhorar da imunidade, eu penso em voltar a experimentar a fosfo, sim. Porque são centenas de relatos de cura e sem efeitos colaterais. Pela internet, o Domingo Espetacular conversou com o único médico da equipe do professor Gilberto. Renato Meneghello testou a substância em células humanas e em ratos. Ele reconhece que o composto pode não funcionar para determinados tipos de câncer. O câncer não é uma doença. O câncer são inúmeras doenças, tá? Que são interligadas, transformando-se em uma só. Quais são os tumores, como ele age, como ele não age, por que ele age, qual que é mais forte, qual que é menos forte, como tem que estar o sistema imune da pessoa, em que situação ela tem que estar, eu preciso fazer o teste clínico. Nós imploramos para fazer os testes clínicos. Na semana passada, a Anvisa informou que não recebeu qualquer pedido de avaliação para registro desta substância, tampouco o pedido de pesquisa clínica. Mas este registro, publicado no site da agência, exibe a agenda do então diretor Dirceu Barbano. No dia 26 de janeiro de 2010, ele teria uma reunião com o professor Gilberto. A pauta? Pesquisa clínica, tratamento para o câncer, na sede da Anvisa em Brasília. Esta semana, a assessoria de imprensa da Anvisa reconheceu a existência da reunião, mas informou que o encontro com o diretor não dispensa de nenhuma forma o protocolo formal com pedido de pesquisa clínica ou registro de medicamento. Esses documentos, obtidos com exclusividade, mostram ainda que a equipe do professor Gilberto também buscou apoio da Fundação Oswaldo Cruz, mais conhecida como Fiocruz. Trata-se de uma das mais importantes instituições de pesquisa da América Latina, ligada ao Ministério da Saúde. A reunião, realizada em novembro de 2013, contou até com representantes da Anvisa e do Ministério do Planejamento. 2 meses depois, a Fiocruz enviou um e-mail em que afirmou ter interesse em realizar a produção pública da fosfoetanolamina. E ainda disse, abre aspas, os resultados disponibilizados até o momento indicam que o produto poderá vir a ser um importante medicamento utilizado no tratamento do câncer. Fecha aspas. O acordo só não seguiu adiante por causa do que estava escrito logo a seguir no e-mail. A Fiocruz pediu que os pesquisadores cedessem a patente do composto e que assinassem um acordo de sigilo. Se ele vai pedir a patente do composto, onde mais nós entramos no resto da pesquisa? Toma a patente para vocês e acabou o nosso trabalho? E eu joguei 15 anos da minha vida fora e o Gilberto jogou 20 anos da vida dele fora? Aí é meio complicado. Não que a gente não queira dar, nós não estamos querendo lucrar em cima do desespero e da dor do ser humano. Mas nós estamos querendo ter certeza de que se funciona, isso vai ser veiculado para a população e ele seja gratuito. O Domingo Espetacular também teve acesso a receituários em que médicos particulares e da rede pública de saúde de São Paulo prescrevem a pacientes a fosfoetanolamina criada pela USP de São Carlos. 2 documentos chamam a atenção. Foram escritos por um médico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos mais renomados do país. Nesses documentos, o médico encaminha pacientes com câncer ao Dr. Gilberto em São Carlos e agradece a costumeira gentileza e atenção. Em nota, o Hospital Sírio-Libanês reconhece que no processo da assistência médica é possível que os pacientes demandem tratamentos alternativos. Diante de tamanha polêmica criada pela fosfoetanolamina, o deputado estadual Rafael Silva, que é deficiente visual, propôs a criação de uma comissão parlamentar de inquérito em São Paulo. Ele exibiu na Assembleia Legislativa uma reportagem do Domingo Espetacular,
e conquistou o apoio necessário para a instauração da CPI. Todas as autoridades têm conhecimento do poder desse composto e se realmente não atuaram no sentido de provar isso tudo é porque eles se curvaram diante dos interesses talvez escusos de alguns empresários. Este defensor público federal entrou com uma ação civil pública para exigir o início imediato dos testes que faltam e pediu a liberação da substância, mesmo sem registro na Anvisa, para todos os pacientes em fase terminal de câncer. Essa ação da Justiça é considerada a única alternativa para Dona Gladys, de 75 anos. A aposentada mora em Porto Velho, Rondônia.